começar o momento do sermão, né? O momento em que nós estaremos falando, apresentando a palavra de Deus. Eu não sei se vocês acompanharam, mas nos dias 23 ou 24, terça ou quarta-feira passada, Jesus voltou. Vocês leram sobre isso? Um pastor sul-africano chamado Joshua Malakela, ele disse que Jesus voltaria nos dias 23 e 24 de setembro. A gente nem deu muita trégua, né? Talvez muitos aqui não soubessem disso, né? Mas a notícia teve uma forte repercussão, não no sul da África, mas nos Estados Unidos principalmente. Algumas pessoas chegaram a gravar vídeos de despedida, porque Jesus iria voltar. Outras colocaram as suas posses à venda por preços de banana. E colocaram a divulgação disso no Instagram, no Facebook, no YouTube. E ainda o que é mais curioso é que teve até alguém que gravou um tutorial ensinando como você deveria se preparar e proceder no momento do arrebatamento. Já pensaram que loucura? Pura bobagem, não é? Pois bem, a despeito de tudo isso, uma coisa é certa: um dia Jesus voltará para buscar o seu povo, e então nunca mais nos separaremos dele. Mas é claro que o dia e a hora, o ano, o mês, nós não sabemos. Mas o certo é que Cristo voltará. E na volta de Cristo acontecerá aquilo que eu disse aqui às crianças, uma transformação. E depois dessa transformação, nós entraremos naquilo que é chamado estado final de todas as coisas. Sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você então abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos ler os versículos, estou aqui em Jeremias, de 50 a 58. É nosso último sermão nesse capítulo 15, 4 ou 5 sermões que nós pregamos aqui. Então, veja o que nos diz a Escritura Sagrada. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos
nós te exaltamos, Senhor, por esse momento. Momento em que nós cultuamos ao Senhor no dia do Senhor. E depois de ouvirmos essa maravilhosa palavra, essa maravilhosa promessa, nós iremos refletir sobre ela. Que Tu nos ajudes, Senhor, a entender a Tua palavra, aplicá-la aos nossos corações e vivermos de forma vigilantes, como o Senhor quer que nós vivamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esses versículos finais do capítulo 15 são aquilo que nós podemos chamar de apoteose deste capítulo. Tudo foi sendo construído pelo apóstolo Paulo desde o início, lembram? Quando ele fala, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, ele vai construindo toda a ideia que vai convergir para este final do capítulo, onde nós podemos então ver o desenvolvimento da história bíblica, desde a criação até a consumação de todas as coisas. Pois bem, meus queridos irmãos, neste contexto, nesse capítulo, Paulo está, então, respondendo a algumas perguntas dos irmãos da igreja de Corinto sobre a ressurreição dos mortos, demonstrando assim que a ressurreição dos mortos, ela é essencial do Evangelho, é um assunto essencial do Evangelho, ela não pode ser descartada, elas estão juntas e inseparáveis, tanto a sua encarnação, morte, quanto a sua ressurreição gloriosa. E gramaticalmente nós podemos destacar que Paulo usa uma expressão aqui, num abrir e fechar de olhos. Essa expressão então transmite a ideia de rapidez, de celeridade, de algo instantâneo, semelhante a você apertar um botão, uma tomada, não é? Para acender uma luz, e imediatamente, no momento que você toca, a luz acende. É essa ideia, então, que ele passa aqui, celeridade, rapidez. Isso Paulo está falando a respeito, então, de uma repentina e iminente volta do Senhor Jesus Cristo, naquele que é chamado de o último dia. Já estamos vivendo os últimos dias, porém ainda não o último dia, e com a rapidez, então, de um piscar de olhos, assim será a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem algumas coisas muito interessantes nesse texto que nós podemos pensar, porque no final Paulo está nos dizendo que o seu Deus, ele não somente promete, mas ele garante ressuscitar os mortos. E esses mortos serão ressuscitados e juntamente com os vivos serão transformados, dando então a eles, a esses dois tipos de cristãos, os que já morreram, que fazem parte da igreja chamada triunfante, e aqueles que porventura estiverem vivos, chamados os membros da igreja militante. Ele vai dar a esses dois a condição de uma vitória definitiva sobre a morte. E diante dessa realidade eu quero convidar vocês a nós pensarmos sobre esse texto, no abrir e fechar de olhos, ressurreição e transformação. No abrir e fechar de olhos, ressurreição e transformação. Eu quero destacar em primeiro lugar aqui, meus irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo deixa muito claro, que há uma necessidade de uma transformação, quer seja de vivos, quer seja de mortos. Meus irmãos, a restauração de todas as coisas só acontecerá
quando o Senhor Jesus voltar à terra pela segunda vez. E é muito interessante que ele fará isso naquilo que eu chamo de palco de glória. Ele trará nesse palco de glória, em sua companhia, aqueles que já morreram, já dormiram no Senhor. E assim eles ressuscitarão. E os vivos, os que estiverem vivos, nesse momento eles terão os seus corpos transformados. E aqui eu abro um parênteses, eu vou dizer isso pelo menos mais 2 vezes. Mas o apóstolo Paulo, ele cria que estaria vivo quando isso aconteceria. Nós já vimos lá na leitura que fizemos de Tessalonicenses, primeira epístola, e ele vai mais uma vez afirmar aqui. Mas é interessante, meus irmãos, que essa necessidade de transformação se dá porque o nosso corpo, no estágio atual, que está debaixo, então, da maldição do pecado, ele, que é composto de carne e sangue, ainda que imperfeito, não pode herdar o reino de Deus sem ser restaurado. Como afirma o apóstolo Paulo, a corrupção não pode herdar a incorrupção. Isso é, o que é imperfeito não pode herdar o que é perfeito se não houver uma transformação. Isso é importante. Paulo aqui, meus queridos irmãos, revela algo importante usando de um eufemismo. Você vai observar que ele não vai dizer os mortos em Cristo, mas ele vai usar a expressão os que dormem em Cristo. E aqui um cuidado, porque tem uma igreja aí que prega uma heresia chamada do sono da alma. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas ele usa de um eufemismo de que nem todos morrerão quando da volta de Cristo, mas uma coisa ele garante, quer estejam mortos, quer estejam vivos, serão transformados. Isso é muito maravilhoso. E é interessante pensar que isso não será um processo, isso não vai demandar tempo desde o seu início até a sua conclusão em perfeição. Não, isso acontecerá imediatamente, instantaneamente, através do poder de Deus, num piscar de olhos. Você piscou várias vezes, hein? Desde que eu estou chegando aqui. Pois bem, isso é o que vai acontecer, será instantaneamente. E Paulo então nos explica como é que vai ser o mecanismo disso. Aqui há outras divisões com relação à volta de Cristo. Há alguns que defendem um arrebatamento secreto, que não tem muita base, ou pouca base. Nós precisamos entender que tudo acontecerá de forma imediata, no último dia. No último dia. E Paulo explica isso. Como vai acontecer? Você lembra que nós lemos em Tessalonicenses, não é? Mas aqui, mais uma vez, Paulo fala sobre o mesmo assunto, utilizando uma mesma nomenclatura, né? O tocar da última trombeta. Se a gente tivesse o pessoal da música aqui hoje, era, né, aquele toque de trombeta, fazendo com que todos ficassem atenção. Mas o que é que vai acontecer? No toque dessa trombeta, Jesus vai estar vindo, ele trará na sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo e já estão com ele nos céus hoje, fazendo parte dessa igreja triunfante. Eles então ressuscitarão, agora com corpos incorruptíveis. E por fim, os que estiverem vivos serão transformados. O apóstolo Paulo diz assim até: de forma alguma, nós, o que estivermos vivos, precederemos os que dormem.
Então, é algo interessante que nós precisamos entender esse mecanismo. Perceba que Paulo aqui, e mais uma vez eu cito aqui o caso, né? Paulo se inclui nesse evento, não no evento da ressurreição, mas no evento da transformação, quando ele diz isso, né? No versículo 51, mas transformados seremos todos. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo ainda destaca uma condição indispensável, aquilo que é conhecido como sendo uma condição sine qua non, de que o corpo corruptível deve se revestir da incorruptibilidade, ou seja, o corpo que apodrece, que degenera, tem que se revestir de algo especial, que é exatamente uma mudança completa, da qual ele não experimentará mais essa corrupção, esse esfarelamento, vamos assim dizer, do corpo, essa separação do corpo. Não. Mas não uma coisa, não só isso, é necessário também que o corpo se revista daquilo que ele chama imortalidade, assim como a alma. O corpo também se revestirá da imortalidade, porque sem essas coisas não se pode herdar o reino de Deus. Essas são condições para que se possa adentrar a esse momento maravilhoso do reino de Deus. E como já havia dito no versículo 20, Paulo então vai asseverar, né, de que Jesus, que é o primogênito na ressurreição, se ele ressuscitou, então, por conta da ressurreição de Cristo, nós também temos a garantia da ressurreição ou da transformação, seja qual for. Por isso, Paulo dizia: olha, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ou de uma forma ou de outra, ou estando morto, haverá de se ressuscitar com corpo glorioso, ou estando vivo, será transformado. Portanto, viva, meus queridos irmãos, hoje com a certeza de que a morte, ela não tem a palavra final. Ela não é o ponto final da vida. E ainda mais ela será derrotada. A segunda coisa que eu destaco aqui no texto, além da necessidade da transformação, é a certeza da vitória. É o segundo ponto que nós queremos apresentar aqui. Porque nós vivemos num mundo de derrotas, não é? Num mundo em que a gente sofre, num mundo em que nem sempre nós conquistamos aquilo que nós queremos. As derrotas acontecem, mas as Escrituras Sagradas nos falam de uma promessa e de uma garantia do cumprimento da promessa. Meus irmãos, eu quero destacar agora aquilo que o apóstolo Paulo diz a respeito do momento seguinte a esse grande evento que nós estamos denominando aqui da segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que acontecerá naquele último dia. O que é que vai acontecer no momento seguinte, logo após a vinda de Cristo com poder e glória, logo após o ressoar da trombeta, logo após a ressurreição dos mortos, logo após os corpos serem transformados? O apóstolo Paulo vai se utilizar de uma profecia proferida pelo profeta Isaías, possivelmente 800 anos antes de Cristo. Observe o que ele diz no capítulo 25, versículo 8, o profeta Isaías. E Paulo vai utilizar isso aqui no contexto dessa ressurreição, no estado final de todas as coisas. Isaías 25, versículo 8, diz assim:
tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Paulo usa a Septuaginta, tanto é que na sua Bíblia aí você deve observar que ela está numa margem, numa tabulação, não é? numa tabulação de parágrafo, mas está escrito: tragada foi a morte pela vitória. O apóstolo Paulo ainda vai complementar aquilo que ele quer dizer, falando dessa certeza da vitória, utilizando-se de um outro profeta. O outro profeta é Oséias, capítulo 13, versículo 14. Ele vai citar novamente, a partir da Septuaginta, o seguinte: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Observe que ele utiliza, que ele compõe então aquilo que ele quer dizer dessa morte. E eu até diria, eu gosto de usar isso, Paulo é irônico com a morte. Irônico com a morte, porque ele vai citar como que um deboche, dizendo: onde está o morto a tua vitória? Onde está o morto o teu aguilhão? E aí nós entramos no versículo 56. O versículo 56 trazem essa dicotomia aí que nós precisamos entender o que é isso, né? O que Paulo diz então como sendo um aguilhão da morte é o pecado. Isso significa, meus queridos irmãos, que é o pecado quem deu ou quem dá poder à morte, pois ela traz condenação. Lembram do que diz o próprio apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ao afirmar que a força do pecado é a lei, Paulo mostra que a lei, ela tem como objetivo apenas revelar o pecado e pronunciar a sentença, tomando o homem, portanto, indesculpável, ou seja, culpado diante de Deus. E que prova maior nós podemos ter, senão aquilo que o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 3, versículo 23 da Epístola aos Romanos. Pois todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 6,23 também ele diz: o salário do pecado é a morte. A paga é a morte. Graças a Deus, meus queridos irmãos, por intermédio de Cristo e de sua obra na cruz, obra essa que foi feita a nosso favor, mesmo quando nós não merecíamos, mesmo quando éramos inimigos de Deus, o Senhor então remove o aguilhão da morte para o nosso próprio benefício. Vamos lançar mão de outro texto das Escrituras Sagradas, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Veja o que nos diz, abra a sua Bíblia, nos diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aquilo que Jesus Cristo fez foi completo. Não tem necessidade de você fazer mais nada. Você não precisa estar preocupado com mais nada. É claro que, ao dizermos isso, que a graça nos alcançou,
Nós não estamos dizendo aqui que há uma licença para você pecar, porque não é isso que Paulo está dizendo, mas sim está dizendo que os nossos pecados já foram pagos por Jesus na cruz do Calvário. A terceira coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos é a exortação final que o apóstolo Paulo faz nesse capítulo 15, versículo 58. Observe que ele vai usar uma chamada conjunção conclusiva lógica. Ele vai concluir o seu assunto, por isso ele vai dizer, portanto, isso aqui está ligando com tudo aquilo que ele vai dizer, e é o seguinte, eu vou concluir para vocês dizendo mais algumas coisas. E a lógica é o seguinte, se Cristo ressuscitou, e nós também ressuscitaremos, então a nossa esperança, ela deve impactar a nossa vida, deve nortear a nossa vida, os nossos atos em toda e qualquer situação, e nada pode mudar essa nossa convicção. Entenderam? Cristo não ressuscitou, não é a garantia da nossa ressurreição. Então, se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também, e a nossa esperança nisso é que deve nortear a nossa vida. Não outra coisa qualquer. Por isso Paulo, ele vai nesse versículo 58 usar 3 imperativos. E a gente sabe, né, os imperativos são sempre os verbos mais importantes em uma literatura doutrinária normativa, como a que nós estamos diante dela agora. O primeiro imperativo, Paulo nos exorta a permanecermos firmes como uma casa edificada sobre uma rocha. Porque a gente sabe da construção, se nós não tivermos uma casa edificada sobre um firme fundamento, nós sabemos que essa casa, ela pode ficar muito bem enquanto for verão, mas quando chegar o inverno, ela ruirá. O Senhor Jesus Cristo disse isso no seu Sermão do Monte. Então nós temos que entender isso, nós temos que permanecer firmes sobre a rocha. E a rocha não é essa, lembrem-se daquilo que Jesus diz no capítulo 24 de Mateus. Olha, vocês devem ter cuidado com aquelas pessoas que dizem, olha, Cristo chegou, já veio o Cristo, olha ele ali, vai atrás. Não, parem com isso. Nós temos que permanecer firmes na rocha. E qual é a rocha? A rocha é o Senhor Jesus Cristo, o nosso firme fundamento. Nele nós devemos permanecer, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Paulo tratou isso ainda nessa epístola, capítulo 3, versículo 11, dizendo, porque ninguém pode lançar outro fundamento, o qual, senão Jesus Cristo, o qual já foi lançado, é Jesus Cristo. Então, nós temos que construir em cima desse fundamento, e devemos ficar então firmes nesse fundamento, é rocha, não se abala. O segundo imperativo, ou no segundo imperativo, Paulo nos exorta a permanecer inabaláveis. Você está numa rocha, firmado na rocha, mas às vezes você se abala com alguma coisa. Ventos fortes atingiram a cidade de São Paulo nessa última semana. Então, as pessoas ficaram apavoradas, prédios tiveram suas vidraças estilhaçadas. Então, as pessoas às vezes temem, mas o que Paulo está dizendo aqui é que, além de você estar firme numa rocha, você deve ser inabalável. Quem está firmado em Cristo não se abala com qualquer coisa que esteja acontecendo.
qualquer coisa. Por quê? Porque se ele está em Cristo, acontece aquilo que o salmista se expressa de forma poética no Salmo 125, versículo 1, quando diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. É assim que nós somos. Por isso Paulo está dizendo: sede firmes e inabaláveis. Mas o terceiro imperativo que ele usa aqui exige que nós permaneçamos abundantes na obra do Senhor. Não basta ser firme, é preciso ser ativo, crescente e frutífero. A ideia aqui, meus queridos irmãos, é transbordar no serviço. Isso contrasta exatamente com a atitude de muitos irmãos, muitas pessoas que vêm à igreja apenas por uma obrigação, mas elas não servem à comunidade de fé, não tem utilidade nenhuma. Isso demonstra um problema espiritual, uma enfermidade espiritual. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, quero ter todos os benefícios, quero que todos se beneficiem de mim, me beneficiem, mas eu não quero dar nada para ninguém. Elas estão aqui como mera figuras decorativas, não se envolvem em nada. É claro que isso me remete àquilo que Jesus Cristo contou da parábola dos talentos, lembram? Mais ou menos aquela ideia do servo negligente. Tira o que ele tem e entrega ao outro. O que dobrou, recebeu 5 talentos. Enquanto a esse, lançai-o fora. Mas às vezes nós não entendemos isso. É algo incrível como nós não percebemos isso, meus irmãos. E eu sei que se muitas pessoas tivessem autoridade, elas mandariam riscar ou tirar a parte inicial desse versículo e ficariam apenas com a declaração final deles. Olha, porque o primeiro são ordens para a gente. Observe: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Aí eles só vão querer a última parte, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então é como se elas estivessem dizendo assim: eu estou aqui nesse barco, todo mundo vai me ajudar a chegar lá. Eu vou ser beneficiado com o trabalho de A, de B ou de C. Então eu vou ficar aqui. O que essas pessoas pensam, e eu sei que tem muitos aqui que pensam assim, pela prática, viu, meus irmãos? Basta aplicar aquela regra de administração 80-20 que vocês conhecem, não é? 20% faz alguma coisa, 80% navega ao vento dos 20%. Talvez a gente tenha até menos agindo dessa forma, mas o que nós dizemos é que essas pessoas que agem assim, a filosofia delas é: eu quero os privilégios do reino, mas eu rejeito as responsabilidades que ele impõe. Cuidado, irmãos, é a palavra para você. E eu quero então concluir fazendo algumas aplicações de como essa esperança deve moldar a nossa vida. Porque quando nós agimos assim com completa desconexão da vida da igreja,
É como se a nossa esperança não estivesse moldando a nossa vida, ou a esperança que está moldando a nossa vida não é a volta de Cristo e viver para a honra e para a glória dele, mas é para os nossos próprios interesses. Então, a primeira lição que eu destaco aqui, meus queridos irmãos, é que a despeito das lutas e reveses da vida, incluindo a perda de familiares, a perdas de amigos queridos para a morte, o nosso grande adversário, nós devemos manter a esperança viva, pois mesmo que nós nos separemos dos nossos entes queridos, essa separação, ela é provisória, ela é temporária, e a ressurreição é certa. Então nós devemos nos consolar uns aos outros com essas palavras bíblicas ditas pelo apóstolo Paulo. A segunda lição é que se amanhã, presta atenção comigo, olha o se aqui, é condicional. Se amanhã nós seremos transformados, não seremos? Você crê assim? Vivo ou morto, você será transformado? Nós precisamos, então, manter a motivação de buscar a santidade de Deus, não no último dia, mas buscar essa motivação hoje, a motivação de santificação. O autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em outras palavras, meus irmãos, se você é de Deus, as pessoas brincam aí, é de Deus, né? Mas eu estou falando sério aqui. Se você é de Deus, já foi comprado pelo sangue do Senhor, resgatado pelo sangue do Senhor, busque a santidade. Para isso, eu quero dizer a você que você não conseguirá se não for através da luta. É como manter o condicionamento físico. Para manter um condicionamento físico, você tem que lutar, você tem que se alimentar bem, ter todas as vitaminas, e você precisa fazer exercício físico, não é? A fim de que você possa ter uma vida saudável. Então, se você quiser se santificar, você só conseguirá através das chamadas disciplinas espirituais: oração, leitura da palavra, comunhão com os santos, porque todo o resto é nota de rodapé, não vai te ajudar muito. A terceira lição: persevere. Sabe por quê? Porque a perseverança é uma característica do eleito de Deus. O quinto ponto do calvinismo fala sobre isso, né? A perseverança dos santos. Então persevere, mesmo em meio às provações, mesmo em meio à dor, permaneça firme, constante, inabalável na obra do Senhor. Se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas essenciais, necessárias para a nossa vida serão acrescentadas. Lembra do que Jesus disse no Sermão do Monte? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. E a quarta e última lição: meus irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa, que a morte, ela já foi vencida por Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou dentre os mortos.
Em Cristo, nós também venceremos. E de forma definitiva e de forma plena, nós não teremos mais a limitação desse corpo corrupto e mortal. Teremos agora um corpo incorrupto e imortal. E nós ofereceremos para sempre glórias ao autor da nossa fé. E eu concluo então o sermão dizendo, meus irmãos, não será um processo demorado. Pode ser demorado para, na nossa perspectiva, a volta dele, a volta de Cristo. Até essa semana eu vi um vídeo que o irmão Jaguaraci mandou para mim, né? O cara lá falando que Jesus não virá porque ele disse que viria naquela geração e não veio. Mas, meus irmãos, ele virá. Eu estou certo disso. Você pode achar que está demorando, mas ele virá quando menos você esperar. E no abrir e fechar de olhos, tudo será transformado. Mortos ressuscitados de forma com coração, com um corpo transformado, e os vivos também com o corpo transformado, o nosso corpo se revestirá da incorruptibilidade e da imortalidade. E então, nós estaremos para sempre com o Senhor. E daremos glória, ou glórias, ao autor da nossa fé.